Sugar Blues. Sugar, em inglês, significa açúcar. Blues pode significar um estado de depressão e melancolia revestido de medo, ansiedade e desconforto. O título deste livro, Sugar Blues, revela sua temática: a ampla gama de desordens físicas e mentais causadas pelo consumo de sacarose refinada. O açúcar, em suas diversas formas, é celebrado por meio de presentes entre casais e dado a crianças como forma de recompensa. Não apenas isso, mas muitos produtos industrializados contam com a presença deste elemento. Quão danoso isso pode ser para todos nós? O açúcar é um veneno que mata lentamente milhões de pessoas. Virtualmente toda a nossa sociedade pode hoje ser considerada pré-diabética pelas estatísticas oficiais. Diversas estatísticas resultantes de pesquisas científicas evidenciam consideráveis vínculos entre o açúcar refinado e as mais alarmantes doenças modernas. Entretanto, esse antinutriente viciante é impunemente adicionado a tudo que comemos. Sugar Blues também é o nome de um lamento musical dos negros americanos do início do século. É uma história trágica, mas contada de um jeito melodioso. Da mesma forma, o açúcar refinado causa diversos males, mas seu sabor doce o faz estar sempre presente em nossa sociedade. Neste livro, você encontrará um relato detalhado das circunstâncias nefastas que permitiram a ascensão do açúcar como a grande droga legalizada de nossa época. Este é um livro que poderá mudar sua vida, ou sua morte. Explore com 12 minutos o lado amargo das coisas doces. O mercado branco. Por milhares de anos, aquilo que chamamos açúcar continuou desconhecido. A maior parte dos seus antepassados evoluiu e sobreviveu sem ele. Nenhum dos livros antigos o menciona, nem a Bíblia, nem o Alcorão, nem o I Ching. Certamente que existia o mel e vegetais doces, mas não o açúcar refinado. Atribui-se aos cientistas do Império Persa no século VII a pesquisa e desenvolvimento do processo de refino do suco da cana, dando-lhe uma forma sólida, como a de um tijolo, que poderia ser estocada sem fermentar, transportada e comercializada. Nessa época, um pedaço pequeno de saccharon era uma diversão rara e preciosa reservada a reis e imperadores. Quando as armas do Islã subjugaram os persas, um dos troféus da vitória foi a posse do segredo do processamento da cana e o controle do negócio. Os árabes comercializam concentrado doce pelo mundo. Foram também os primeiros a terem quantidade suficiente de açúcar para suprir tanto a corte quanto a tropa, com doces e bebidas açucaradas. Em retrospecto, a obsessão e uso indiscriminado do açúcar pelos soldados pode ter colaborado com as derrotas militares dos séculos seguintes. Uma história sangrenta. Quando as cruzadas terminaram, Roma decidiu colocar as mãos nas taxas e tributos do comércio de açúcar. Seguiram-se 7 séculos de crime organizado, com direito a genocídio de escravos nativos em massa para a mão de obra. Nessa época, o historiador Noel Dear disse que, abre aspas, não seria exagero afirmar que o tráfico escravo atingiu a cifra de 20 milhões de africanos, 2/3 dos quais estão sob a responsabilidade do açúcar. Fecha aspas. Portugal e Espanha enriqueceram como nunca até seu declínio. Só podemos especular sobre o fato desse declínio ter sido biológico, ocasionado pela embriaguez de açúcar ao nível da corte. Mas outros poderes estavam esperando para recolher os cacos e, por volta de 1660, os ingleses estavam a ponto de ir à guerra com a França para manter seu monopólio. Assim, escreveu o filósofo francês Claude Adrien Helvétius, abre aspas, nenhum barril de açúcar chega à Europa sem que esteja banhado em sangue, fecha aspas. O açúcar é o maior malefício que a moderna civilização industrial impôs à América, África e ao Extremo Oriente. O corpo em crise. A moderna fabricação do açúcar nos trouxe doenças inteiramente novas. Nosso corpo foi formado em um processo evolutivo de bilhões de anos, onde o açúcar não era um elemento a ser considerado.
Seu consumo precisa ser resolvido pelo nosso organismo como uma verdadeira crise a ser enfrentada. Para a máxima eficiência do corpo, o volume de glicose no sangue deve estar em equilíbrio com o volume de oxigênio. Quando tudo vai bem, esse equilíbrio é mantido graças às nossas glândulas suprarrenais. Quando ingerimos o açúcar refinado, ele já está a um passo de se tornar glicose, então escapa dos processos bioquímicos do nosso corpo e vai diretamente para os intestinos, onde torna-se glicose. Esta, por sua vez, é absorvida pelo sangue, onde o nível de glicose já havia sido estabelecido em equilíbrio com o oxigênio. Desta forma, o equilíbrio é rompido. As cápsulas suprarrenais expelem hormônios que conduzem todas as reservas químicas para enfrentar o açúcar. A insulina é produzida num antagonismo complementar aos hormônios suprarrenais. O nível de glicose do sangue cai bruscamente e uma nova crise se inicia. O pâncreas e as suprarrenais têm agora que reagir de modo a regular a reversão na direção química e tentar restabelecer o equilíbrio. Se isso ocorre durante vários dias, após alguns anos o resultado final é a avaria das glândulas adrenais. Elas se tornam gastas, não por trabalho excessivo, mas por contínuas surras. A produção global de hormônios é baixa, os volumes não se harmonizam. Este funcionamento irregular, desequilibrado, se reflete por todo o circuito suprarrenal. O resultado mais nefasto é a falta de produção do hormônio cortical adequado e o desequilíbrio entre estes hormônios. Ao mexer com os hormônios, a saúde mental é comprometida. O cérebro em crise. Tudo isso se reflete na maneira como nos sentimos. Diante de crises rotineiras, o cérebro poderá em breve ter problemas sérios. Quando as glândulas suprarrenais são violentadas, chega o estresse. Podemos nos tornar irritados e nervosos. Ficamos em pedaços porque não mais possuímos um sistema endócrino saudável para enfrentá-lo. Nossa eficiência se esvai a cada dia. Estamos sempre cansados, parece que nunca conseguimos terminar coisa alguma. Enquanto a glicose está sendo absorvida pelo sangue, nos sentimos eufóricos. No entanto, essa onda de energia hipotecada é sucedida por períodos de depressão. Quando o nível de glicose do sangue cai, ficamos apáticos, cansados. Precisamos de um esforço maior para nos mover e até mesmo para pensar, enquanto o nível de glicose do sangue está novamente se elevando. Por isso, o famoso endocrinologista John Chinterra era enfático em dizer, abre aspas, é perfeitamente possível melhorar sua disposição, aumentar sua eficiência e alterar para melhor a sua personalidade. A maneira de fazer isso é evitando o açúcar de cana e de beterraba sob todas as suas formas e disfarces. Fecha aspas. De médico e de loucos. No século XVII, o consumo de açúcar disparou de 2 pitadas num barril de cerveja, de vez em quando para mais de 1 milhão de quilos a cada ano. A proliferação de doenças mentais e o grande confinamento dos loucos começou no fim do século XVII e coincidiu com o uso em massa de açúcar refinado. A relação do consumo de sacarose com índices de saúde mental só foi descoberta na década de 1940. O Dr. John Chinterra descobriu a importância vital do sistema endócrino com o estupor cerebral. Ele descobriu que a principal queixa de seus pacientes era frequentemente similar à encontrada em pessoas cujos sistemas eram incapazes de lidar com o açúcar: fadiga, nervosismo, depressão, apreensão, ânsia por doces, dificuldade para concentrar-se, alergias, baixa pressão arterial. Um histórico da alimentação dos pacientes diagnosticados como esquizofrênicos revela que a dieta de sua preferência é rica em doces, bolos, balas, café adocicado, bebidas cafeinadas e comidas preparadas com açúcar. Estas comidas, que sobrecarregam as glândulas adrenais, devem ser eliminadas ou severamente restritas. Isso porque não é só esquizofrenia, mas o negativismo, a hiperatividade e o obstinado ressentimento à disciplina. E até o alcoolismo tem sua raiz no hipoadrenocorticismo, o tipo endócrino causado pelo abuso crônico de açúcar. Alergias refinadas. Dr. John Chinterra também foi o primeiro a sugerir, numa revista de circulação ampla,
que é ridículo falar sem tipos de alergia quando existe apenas um, constituído por glândulas suprarrenais enfraquecidas, pelo açúcar. Embora hoje os médicos de todo o mundo repitam aquilo que Tim Terra anunciara anos antes sobre tratamento psiquiátrico, e ninguém, realmente ninguém, tem mais permissão para iniciar qualquer tratamento a menos que seja submetido a um teste de tolerância de glicose. A questão da influência do açúcar na alergia ainda não é unanimidade. Compreensível, seu argumento minaria as bases da indústria das almas alérgicas, que foram entretidas com fábulas sobre exóticas alergias, qualquer coisa variando de plumas de cavalo a caudas de lagosta. Seria constrangedor admitir tão rapidamente que nada disso importa, e basta retirar o açúcar destas pessoas e mantê-las longe dele. O processo de refinamento. O açúcar refinado pelo homem é 8 vezes mais concentrado do que a farinha, e 8 vezes mais artificial e, provavelmente, 8 vezes mais perigoso. É esta artificialidade que engana a língua e o apetite, conduzindo ao consumo excessivo. Quem comeria mais de 1 quilo de beterrabas por dia? Isto equivale, no entanto, a umas meras 60 e poucas gramas de açúcar refinado. O consumo excessivo produz diabetes, obesidade e trombose coronária, entre outras coisas. Além disso, o processo de remoção das fibras vegetais naturais produz cárie nos dentes, doenças nas gengivas, problemas no estômago, veias varicosas, hemorroidas e doença diverticular. O processo de refinamento do açúcar, seja da cana ou da beterraba, elimina ainda todas as vitaminas encontradas nesses alimentos. Por essa razão, a descoberta da ligação entre o açúcar e escorbuto foi descoberto séculos antes do conhecimento em relação à vitamina C. As proteínas também são eliminadas, promovendo a aparição da úlcera péptica. A civilização diabética. Não existem números sobre a incidência de diabetes na antiguidade. Abre aspas. Para mim é difícil explicar por que Hipócrates nunca descreveu um único caso de diabetes, fecha aspas, observou o Dr. Campbell, autoridade sul-africana no assunto. No século XVI, Dr. Thomas Wiley foi o primeiro a identificar os males presentes no corpo daqueles que possuem a urina tão doce a ponto de atrair as formigas. O século XIX assistiu à incidência destes males, antes próprios da nobreza, atingir o restante da população. O diabetes permaneceu um problema ocidental até que os missionários cristãos levaram açúcar para o Japão. O século XX fez o consumo de açúcar dos séculos anteriores parecer uma brincadeira e assistiu o número de mortes por diabetes aumentar junto com o consumo de açúcar ano após ano. A descoberta da insulina foi o tipo de milagre médico que a indústria da doença gosta. A produção da insulina foi e ainda é uma bênção para o ramo farmacêutico. Os diabéticos, já no início do século, representavam um mercado fácil de 1 milhão de pessoas. 50 anos após sua inserção no mercado, o número de diabéticos tem aumentado implacavelmente. Hoje, o diabetes é a principal causa de cegueira, assim como um dos principais fatores das doenças cardíacas e renais. Podemos dizer que hoje toda a nossa sociedade é pré-diabética, com pessoas sofrendo de hipoglicemia, hiperinsulismo ou taxas anormais de glicose no sangue. Apelos para o autocontrole, no sentido de controlar as doenças provocadas pelo açúcar, são afogados pelo clamor por mais alguns milhões de dólares do Fundo Federal destinados à descoberta de uma poção, uma fórmula, injeção ou talvez um mágico pâncreas atômico pioneiro que poderá um dia vencer a doença. Queremos ter nossa saúde desde que possamos continuar comendo nossos doces. Limpando a casa. Abandonar o hábito de açúcar não é fácil, mas pode ser divertido. Vai demorar mais ou menos 1 mês para mudar sua maneira de fazer compras, cozinhar e se divertir. Se você mora sozinho, a melhor maneira é recolher tudo que tem açúcar e jogar na lata de lixo. Desta forma, se você ficar ansioso, terá que tomar uma decisão na loja em vez de ser tentado em casa. Se você não vive sozinho, largar o açúcar pode dar um pouco mais de trabalho. Por outro lado, fazê-lo acompanhado pode vir a ser delicioso.
O resultado nas crianças é frequentemente tão dramático que dá exemplo e motivação aos mais velhos. Sorvetes sem açúcar. Se você tem um grande vício de sorvetes, não tente cortá-lo inteiramente. Existem sorvetes feitos apenas com mel. Uma vez que você se acostume ao sorvete com mel, corte a quantidade pela metade e vá diminuindo gradualmente. Deixe o sorvete como prêmio para ocasiões especiais. Compre sempre pequenas quantidades. Tomando café. Se tomar café puro é muito forte para você, considere o chá como opção. Se você acha que não gosta de chá, talvez seja por causa do chá em saquinhos. Tente, por exemplo, o banchá japonês. Tosta-se levemente o banchá numa panela e depois deixe-o em infusão num bule por uns 15 ou 20 minutos no fogo. Faça grandes quantidades e esquente quando quiser beber. Compre uma bela garrafa térmica e leve para o escritório se preciso. Aproveitando melhor os piqueniques. Uma das grandes alegrias de viver sem açúcar é poder deitar na praia ou andar pelas montanhas sem ser perturbado pelos mosquitos e outras criaturas. Uma vez que você fique sem comer açúcar por um ano, tente e veja se não é verdade. Não é por acidente que os primeiros casos de febre amarela transmitida por mosquito ocorreram na ilha açucareira de Barbados. Cuidado com adoçantes. Existem hoje muitos adoçantes sintéticos apregoados e comercializados como um inócuo substituto do açúcar. A sacarina e os ciclamatos têm muitos defensores na classe médica. Quando comparados ao açúcar, sempre se pode apresentar um caso científico demonstrando que eles são o menor de dois males. O problema que ocorre com todos os adoçantes sintéticos é que quanto mais tempo dependemos deles, tanto mais difícil se torna para nós apreciar a doçura natural dos alimentos. A dependência de adoçantes sintéticos, como a dependência de açúcar, insensibiliza nosso paladar. Sopas sem açúcar. Parece brincadeira, mas quase todas as sopas industrializadas hoje levam uma boa porção de açúcar. Se você está largando o açúcar, terá que fazê-las você mesmo. O único trabalho é encontrar bons ingredientes. Deixe a ervilha, a lentilha e os feijões de molho em água fria durante uma noite. A sopa é a própria simplicidade. Comece com um bom óleo vegetal, óleo de gergelim ou milho não filtrado, ou uma combinação dos dois. Refogue uma cebola cortada. Adicione aipo cortado e talvez um pouco de cenoura. Despeje lentamente o feijão e água em que ficou de molho. Leve a uma fervura branda e cozinhe em fogo lento por aproximadamente 1 hora, até que os vegetais estejam macios e comíveis, mas não murchos. Deixe a sopa descansar. Na hora de servir, aqueça-a novamente. Molhos de salada. O ketchup, a maionese e as outras várias combinações chamadas temperos russos são também carregados de açúcar. O açúcar está em todos os lugares, inclusive no picles. Se você deseja abandonar o açúcar, deverá reconsiderar completamente a questão das saladas. Uma opção é a salada japonesa, mas fique sempre de olho nos ingredientes. Frutas secas. O açúcar concentrado da uva passa faz com que ela seja um adoçante natural ideal. A groselha seca não é tão doce, mas tem um sabor azedo muito especial. Existem também as maçãs secas, pêssegos, peras, ameixas, damascos, cerejas, amoras e até bananas e abacaxis secos. Secar a fruta na estação e guardá-la para os longos meses de inverno é um velho costume. A fruta seca ao sol, sem componentes químicos, tem um sabor espetacular, muito diferente da fruta em lata, açucarada. Conserva-se bem e ocupa pouco espaço. Quando você abandona o açúcar refinado pelo homem, se abre para uma gama de sabores completamente diferentes, muitos dos quais, ironicamente, predominavam nos artigos do passado. As combinações são infinitas. Crepes. O crepe é simples de ser feito e delicioso. Use farinha integral de trigo. Misture a farinha com uma pitada de sal marinho. Adicione 2 ou 3 colheres de sopa de óleo de gergelim para cada xícara de farinha. Misture bem. Adicione leite cru, leite coalhado ou creme de leite
e água ou mesmo água pura. Adicione um ovo se desejar. Se houver muita massa, adicione 2. Continue adicionando os líquidos até que a massa fique fina, mas não escorregadia. O utensílio ideal para fazer um crepe é uma frigideira francesa leve. Despeje simplesmente sua massa na chapa aquecida que tenha recebido uma camada leve de óleo de gergelim ou de milho. Deixe-a no fogo até que a parte de cima esteja completamente seca. Quando chegar a hora, vire-o para baixo. Para um crepe de sobremesa, os recheios são infinitos. Crepe de maçã natural, sem açúcar, maçã, castanhas e passas misturadas, passas cortadas e cozidas em água ou damascos cozidos, amoras secas e cascas de limão batidos no liquidificador. Nozes, amêndoas e castanhas. Nozes descascadas, levemente polvilhadas com sal marinho, tostadas em fogo baixo e servidas ainda quentes, fazem um incomparável lanche ou sobremesa. Quase todo mundo aprecia a diferença entre amendoins crus e tostados, mas não diga que viveu até ter experimentado nozes tostadas e ainda quentes. Outras nozes familiares, como a castanha de caju e a avelã, podem ser servidas da mesma forma. O truque é encontrar castanhas e nozes que tenham sido cultivadas, curtidas e estocadas sem produtos químicos. Amêndoas descascadas, ainda com as membranas naturais, servem a um tratamento japonês. Coloque as amêndoas numa panela de vidro e despeje o molho de soja por cima. Mexa a amêndoa e o tamari até que aquela fique revestida por uma camada de molho. A membrana absorverá o líquido. Ponha as amêndoas na chapa de grelha, em fogo brando. Fique observando e vire-as constantemente. Leva em geral de 10 a 20 minutos até que a amêndoa esteja tostada o bastante para ser servida. Castanhas quentes, tostadas em frigideira, com a pele aberta, são uma especialidade vendida pelas ruas de Paris e outras cidades cosmopolitas. Castanhas secas podem ser guardadas e conservadas indefinidamente. Farinha de castanha é frágil e deve ser consumida assim que for moída. A castanha é naturalmente doce. Combina muito bem com maçãs e passas para bolos, tortas ou compotas. A farinha de castanha também pode ser usada com farinha integral de trigo para fazer crepes, waffles, chapati ou sonhos. Notas finais. Historicamente, a indústria do açúcar é banhada por escravidão, genocídio e guerras. O açúcar é uma novidade em termos biológicos e, para enfrentá-lo, o corpo entra em crise. O açúcar gera dependência física e psicológica. Os efeitos do consumo de álcool no corpo não são poucos e incluem a maior sensibilidade a alergias, pressão baixa, problemas de pele, fadiga, doenças das coronárias e o diabetes, com todas as suas complicações. O número de diabéticos hoje é maior do que nunca e quase toda a nossa sociedade é composta por pré-diabéticos. Os efeitos do consumo crônico têm impacto negativo direto mental, causando apatia, nervosismo, estresse e está ligado também à esquizofrenia e à depressão. Largar o açúcar pode não ser fácil, mas pode ser divertido. Abra sua mente e seu paladar para novas rotinas e hábitos. Resgate sua saúde, sanidade e experimente novos sabores. Dica do 12 minutos. Quer saber um pouco mais sobre os efeitos de se cortar o açúcar refinado da alimentação? Procure e assista o documentário That Sugar Film, de 2014. Para saber mais sobre a indústria açucareira, a recomendação é Sugar Coated, de 2015.